Mas, irmãos, eu fico muito feliz de tudo aquilo que Deus ele fez no encontro. E a gente tem falado ali atrás, a gente teve uma reunião. Na verdade, o encontro ele não é um fim, ele é um meio. Porque muitas vezes nós passamos no encontro e falamos, ó, que bênção, e glória a Deus, agora eu me assento, eu me descanso e eu não faço mais aquilo que eu fazia antes, no sentido de que para ir para o encontro é toda uma preparação de jejum, de oração, de consagração. E lá mesmo no retiro também, no encontro com Deus, nós dedicamos um tempo a sós com Deus, com reverência, com sede, com expectativa. E é por isso que Deus ele faz. Mas aí passamos o encontro e aí a gente volta para a rotina, a famosa segunda-feira. E na segunda-feira, muitas vezes, voltamos para as nossas atividades e tal, e perdemos aquele tempo, perdemos aquele coração, e Deus ele não quer isso. Ele quer que o encontro seja um meio e não um fim. Então o encontro é um meio para dar só um start na sua vida, para que a gente entenda que os encontros com Deus devem ser diário, amém? É todos os dias. Hoje também o Senhor ele deseja se revelar, já tem se revelado a algumas pessoas, mas Deus também deseja nos revelar, e a cada dia, tem pessoas que falaram, ou até que passam no encontro a segunda ou a terceira vez, e eu entendo também que, até o Claudinei passou no encontro também, nesse ano, né, um homem mais humilde aqui da igreja, e ele passou no encontro, e ele falou que ele foi muito ministrado. Mas por que nós somos muito ministrados? Porque simplesmente paramos para ouvir. Paramos um pouco a nossa vida, a nossa correria, para poder ouvir. E glória a Deus pela sua vida hoje, que parou um pouco a sua vida para estar aqui, adorando a Deus, se preparando também para se tornar alguém mais parecido com Jesus, amém? E o que me conforta ao ler a palavra, é algo que eu vou compartilhar com vocês, é que a Bíblia, ela nos dá tantos exemplos de homens que eles não nasceram prontos, com exceção de Adão. Adão nasceu pronto. Mas a maioria de outros homens passaram por todo um processo de santificação. É um processo onde eu e você precisamos estar encorajados com isso, porque talvez você passou no encontro, ou você já passou, ou ainda não, mas sabe quando tem dias que você fala, agora vai, agora tudo vai ser diferente, mas acontece coisas no meio do caminho, onde você acaba dando uma fraquejada, você se esfria, ou você tropeça, e aí bate aquele pensamento, ou aquela acusação, na verdade, Satanás. O que adiantou? O que adianta você fazer isso ou aquilo outro? Não, adianta sim, porque nós estamos num processo de Deus, amém? E eu vejo, por exemplo, cada homem que testemunhou, ou muitas pessoas que aqui nós conhecemos, a gente vê que nós não somos mais os mesmos de antes, amém? Nós estamos, embora muito longe daquilo que queremos ser, mas nós não somos os mesmos que antes. Nós nos tornamos homens e mulheres mais parecidos com Jesus, amém? Estamos nesse processo ainda. Alguns homens, por exemplo, a gente vê Moisés que passou ali por 3 etapas, né? Ele viveu praticamente 120 anos, mas os seus primeiros 40 anos, ele viveu uma fase onde ele cresceu na casa de Faraó, tendo muito conhecimento da ciência do mundo, de como que se rege toda a vida aqui nesse mundo. E ali alguns até pregadores falam que esses primeiros 40 anos, Moisés ele foi cheio de si, ele estava cheio de si. Mas na segunda fase, ele descobre que ele não é nada. Ele tem uma revelação, um encontro com Deus, e ele foge, ele tenta fazer justiça com suas próprias mãos, então ele se torna um fugitivo, com medo, ele começa a se habitar no meio de um deserto, e ali ele entende e vive uma dependência de Deus. E depois dos 80 anos para frente, a gente vê a terceira fase, o Moisés cheio da presença de Deus, amém? O Moisés preparado para poder levar todo o povo para atravessar todo aquele mar e conquistar a terra prometida, e passar por todo aquele processo. Então a gente vê que Moisés ele passou por ciclos, por processos, e isso me conforta, e eu quero trazer isso para você, para confortar também o teu coração, em não desistir, em não parar, embora possa acontecer no meio do percurso algumas situações
eu e você, a gente está nessa batalha de a cada dia nos tornar mais parecido com Jesus, amém? A gente vê homens como Josué, levou 13 anos de preparo também. Nós vemos Davi para se tornar rei, todo um período de rejeição, de tratamento, de dependência com Deus, até se tornar rei também, perseguições e tantas situações que ele passou para ali ser um rei segundo o coração de Deus. E ainda mais, como rei, ele viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas no meio do percurso também, como rei, ele também tropeçou, e veio todas as consequências. Ele perdeu o reinado, ele perdeu praticamente sua casa, e aconteceu tantas coisas. E agora? Ele sai como um fugitivo, até mesmo seu próprio filho se levanta contra ele, e ali também tem todo um processo onde Deus restaurou a vida dele. Tem todo um processo. Então Davi poderia muito bem falar assim: pequei, ou como alguns até acabam passando, né? Uma mentira de Satanás que vem: já me sujei, já vou me sujar mesmo, né? Ou aquela famosa frase lá, secular, já que está na chuva, então é para se molhar, então, né? Então já se lambuzou, já se sujou, então já se mergulha no lamaçal mesmo. Mas não, Davi, quando ele peca, ele ainda tenta esconder, e aí Natã, um profeta, revela aquilo que ele estava ocultando, e ele reconhece: não, eu sou pecador. Assim como alguns homens, algumas mulheres, ou também no encontro com Deus, a gente tem momento de confronto, né? Onde a gente precisa reconhecer o nosso estado. Realmente, eu estou em pecado. Eu preciso melhorar. Eu preciso realmente me arrepender desse meu comportamento. E aí o que acontece, irmãos? Davi, ele reconhece, ele perde o seu reinado, pessoas ainda começam a acusar ele, um tal de Simei acaba querendo até apedrejar Davi, falando: ó, você que é o homem que derrama sangue inocente, é você que fez isso, aquilo, outro. E o que Simei ele faz? Ele continua, mas Davi, ele tem um coração segundo Deus. Ele está entendendo o processo de santificação. Ele entendeu que aquilo Deus estava tratando do caráter dele. E Davi, ele falou assim: se Deus está permitindo ele fazer isso, deixai-o. É Deus que está permitindo. Deus é soberano, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. De todo o coração? Amém. Então, pode acontecer algo ruim. Se Deus está permitindo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Ali Davi estava se tornando um homem mais quebrantado, até chegar ao último ponto, que foi, já preguei isso acho umas 5 vezes aqui, né, que ele teve que orar, interceder por aquele que o ofendeu, por aquele que tirou ele do trono, Absalão, por aquele que o feriu, por aquele que o traiu. Davi teve que interceder e orar por Absalão. Até o próprio exército ali de Davi falou: peraí, você ainda quer chorar, quer interceder, você quer ainda que ele viva tudo aquilo que ele fez com você? A gente pode matar ele, a gente pode perseguir ele. Não faça nada com ele. Então Davi tinha esse coração segundo Deus. Depois de passar por tudo isso, Davi retorna ao reinado, né? Então você vê que houve um processo, houve uma solução. Para tudo há uma solução, para tudo há um escape, amém? O próprio Jesus também passou por um processo, 30 anos de preparo, por mais que ele veio como filho de Deus, mas também como filho do homem. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele passou por um tempo de preparação, de aprendizado, e aos 30 anos ele começa então a sua jornada, o seu ministério. Então tudo isso, o Senhor, ele está formando algo em nós, amém? Então que todos nós possamos estar abertos, porque se você quiser anotar o tema, eu gosto de colocar às vezes alguns temas para a gente gravar melhor. O tema dessa mensagem é se tornar, ou com quem você está se tornando. Porque o mais importante para todos nós não é o que a gente faz, não é as nossas conquistas, não é o que nós temos de bens ou não, mas é com quem nós estamos nos tornando. A cada ano que se passa, você está se tornando alguém mais parecido com Jesus. As pessoas veem Jesus em você. Então, eu preciso, você precisa, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Que o que interessa ao coração de Deus é formar Cristo em nós. E Deus, ele tem uma escola específica
para cada um de nós de uma forma individual. Para cada um de nós, Deus tem uma escola para trabalhar nos pontos que Ele acha necessário para formar Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Porque muitos pensam que nessa vida ainda de Japão também, que é um país materialista, tantos sentimentos de insegurança que vêm diante de tantas guerras e tantas situações que têm acontecido, a gente se preocupa com o nosso futuro, se preocupa, sim, é importante a gente ter uma preocupação, mas sabe, tudo isso naquele grande dia não vai ter valor. Mas o que terá valor naquele grande dia é Cristo em nós. O que terá de valor, o que o Senhor vai procurar é o selo da promessa, que é o Espírito Santo em nós. Se realmente nós estamos aqui com esse selo, cumprindo com esse chamado, esse propósito, que é refletir Cristo na terra. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e perguntar para ele, com quem você está se tornando? Com quem você está se tornando? Nós estamos mais parecidos com Jesus? E eu quero hoje trabalhar com vocês, conversar com vocês, de um homem chamado Paulo. De alguém que foi perseguidor da igreja, ele se torna um plantador de igreja. Olha só que contraste. Alguém que perseguia a igreja. E parece que quanto mais ele conhecia Cristo, mais ele desejava se parecer com ele, ao ponto de querer morrer a morte dele, fazer de tudo para se tornar como Cristo foi e é. Amém? E essa deve ser a nossa prioridade. O nosso texto base aqui é Filipenses 3. Queria que você abrisse comigo, Filipenses 3, verso 4 em diante. Filipenses 3, o apóstolo Paulo, então, ele foi alguém que entendeu e foi um dos homens que mais fizeram diferença, que fez diferença naquele tempo até hoje. Tantas cartas, cerca de 13 cartas deixadas para nós, inspirada pelo Espírito Santo, diante de tanta revelação que ele recebe, porque Deus fez algo nele, ele entendeu alguns mistérios de Deus, que eu e você precisamos entender também. Amém? Filipenses 3, versos 4 ao 11, diz assim, todos acharam? Amém? Então, com quem nós estamos nos tornando? Se tornar. Filipenses 3, do 4 ao 11. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, aliás, li um pouquinho atrás, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Você vê que o mais importante para Paulo não foi as formações acadêmicas, não foi as conquistas materiais, mas foi o que? Se tornar como Cristo. Amém? A prioridade de Paulo era se tornar como Cristo, até participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele até na sua morte, disposto. E a gente conhece, a maioria de nós conhecemos a história de Paulo, foi alguém entregue, alguém disposto a sofrer por amor a Cristo.
Então ele realmente entendeu e abraçou isso, para que vidas pudessem ver, o mundo pudesse conhecer Cristo em nós, amém? A esperança da glória. Aqui eu tirei alguns princípios que eu acredito que muitos de nós também nos identificamos. O primeiro princípio aqui é que ele era um homem zeloso. Lá no verso 4 ao 6, fala que ele era um homem zeloso. Só que a gente vê que o zelo dele, com relação a essa preocupação, essa força que ele colocava na vida dele, sabe? Ele colocava muita energia, toda a sua vida em algo, que era obedecer a Deus. Embora o zelo dele estava ainda desalinhado com a vontade de Deus. E muitos de nós, sabe, nós temos às vezes um zelo por algo, às vezes pela nossa casa, zelo pelo trabalho, pelos negócios, zelo por uma reputação, zelo por tantas outras situações que pode encaixar com a nossa vida. É um zelo, é uma preocupação. Só que a gente não basta ter zelo, a gente precisa ter zelo com a coisa certa. Então Paulo, ele tinha um zelo com a coisa errada. Na consciência dele, ele estava fazendo o certo. Paulo pensava que estava servindo a Deus, combatendo o que ele considerava ser uma seita, ser uma heresia. E ele estava com uma consciência fazendo o que era certo na cabeça dele. Quantos de nós também, antes de conhecer a Cristo, a gente fazia muita coisa pensando que era certo. A gente tinha até o zelo, não, eu me preocupo com isso, com aquilo, pensando que era certo, mas aquilo não era vontade de Deus. E Paulo, ele estava só reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Nós também somos assim, né? Reproduzimos aquilo que aprendemos. Aprendemos de uma forma e muitas vezes, até nós conversamos um pouco sobre isso ali atrás, a gente reproduz aquilo que a gente viu de nossos pais. A gente reproduz, porque aprendemos dessa forma. E a gente pensa que somos zelosos, por isso que estou fazendo isso, por isso que eu estou praticando isso, por isso que eu estou corrigindo dessa forma, porque meu pai fez assim e eu também farei. Ou é o oposto, né? Porque meu pai não fez, então eu vou fazer num outro extremo, sabe? Mas tudo baseado, não na palavra, mas baseado numa experiência, num trauma, numa dor. E o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos as nossas práticas aqui na palavra de Deus, amém? Zelo com as coisas certas. Precisamos aprender do Senhor. Lá em Atos, capítulo 8, verso 1 ao 3, olha o que Paulo ele fazia. E Saulo, Atos capítulo 8, verso 1 ao 3, era um homem zeloso. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Veja que Paulo, ele pensava estar servindo a Deus, havia um zelo no coração dele, mas com um princípio errado. E eu e você, nós precisamos sim ter um zelo com as coisas corretas, como? Aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração, por meio da palavra de Deus. E algo que eu tenho notado, no modo geral, diante de um mundo de distrações, às vezes você vai conversar com um, conversa com outro, e com outras pessoas. Muitos compartilham, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Nós precisamos ter zelo com as coisas corretas por meio da palavra. Nós temos muito ensino aqui na igreja, nós temos culto de oração. Irmãos, a gente até começou, sabe? Vamos começar agora, subir os montes ou entrar nas cavernas para orar na sexta-feira. Nada místico, tá? Nada místico. Deus ouve na sua casa, Deus ouve em qualquer lugar, não é nada místico. Mas sabe aquele sentimento de eu quero me retirar um pouco mais, porque eu quero conhecer a Cristo, sabe? Eu quero conhecer mais profundo, eu quero sair da superficialidade de domingo eu fui na igreja e eu me sinto melhor.
Não, eu acredito que nós precisamos, sim, ter mais momentos de oração. Não só numa terça-feira, não só numa sexta-feira na célula, mas encorajar a gente a buscar mais. Estava conversando com o irmão, me converti no ano de 2000. No ano de 2000 para 2005, eu vi que aqui no Japão aconteceu um grande avivamento, assim. Foi uma grande expansão de muita salvação, de muita conversão, mas uma conversão que não era simpatizantes, porque a igreja pode estar cheia, mas pode também ao mesmo tempo estar cheias de, às vezes, algumas pessoas simpatizantes e não convertidas de todo o coração. Mas naquele tempo, não que todos também eram dessa forma, mas a gente via muitos testemunhos de que o homem era drogado e do nada ele encontra Cristo, se arrepende, deixou tudo. Ele tinha alguns problemas e ele, prostituição ou tantas outras situações, eu largo tudo agora para conhecer a Cristo. Era uma conversão poderosa, havia muitas manifestações de Deus. Hoje na oração também a diaconisa Sayumi também falou, não que a gente procure coisas externas, porque Cristo é suficiente, mas naquele tempo também nós víamos algumas outras manifestações, que talvez hoje a gente vê, mas não na proporção que antes. E uma das coisas que, conversando com alguns irmãos, naquele tempo, de uma forma talvez ingênua, inocente, orávamos muito. Havia aquele jargão, muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. E a gente orava bastante, irmãos. E de verdade, era todo momento que eu me lembro da minha vida, quando eu me converti, cada eu li uns 3 capítulos da Bíblia, eu me enchia cada momento, eu quero mais. E naquele tempo Deus fez tanta coisa, Deus usou tanto a igreja naquele tempo. Deus está usando hoje? Está. Mas há um sentimento dentro de mim, de que tudo isso que nós vivemos não é um fim. Existe algo ainda que Deus deseja fazer e levar as nossas vidas a níveis mais profundos. Amém? Você crê nisso? E hoje, não precisa me responder, mas como está a nossa vida de oração, meditação na palavra? Eu quero mais profundidade, eu anseio por isso, eu não quero mais viver de stories, de reels, de mensagens de efeito que são 1 minuto e meio, que me chama a atenção, eu pego aquilo para a minha vida e glória a Deus, Deus falou comigo. Não, eu quero profundidade, eu quero ter zelo pelas coisas corretas, amém? Eu quero ter zelo com as coisas de Deus, né? Porque eu posso até, como eu falei aqui, pensando em estar fazendo a vontade de Deus, e a gente pensa, uau, eu estou conquistando, as coisas estão crescendo, então Deus está comigo. E muitas vezes Deus está reprovando aquilo, porque assim foi com aqueles homens que estavam construindo a Torre de Babel, uma torre que eles queriam fazer o nome deles conhecido. E ali aconteceu que ele estava dando certo. Era um monumento maravilhoso para aquela época. Mas Deus não estava se agradando daquilo. Eles estavam pensando, olha, a gente vai marcar essa geração. Todo mundo vai conhecer e vai saber que nós existimos aqui, o nosso nome será conhecido. Mas não importa o nosso nome, importa que Cristo seja conhecido. Amém? Então, o mais importante é quem nós estamos nos tornando. Então, por meio desse zelo, por favor, nesse segundo semestre, ou se você fez ou não, a gente encoraja. Mês de agosto teremos escolas, nós temos os cursos, nós vamos ter zelo com as coisas corretas, amém? Paulo, ele tinha zelo com as coisas erradas, só que chegou um momento na vida de Paulo, lá em Atos capítulo 9, verso 4, não precisa abrir, mas Saulo, ele teve um encontro com Deus. Ali a caminho de Damasco, Jesus se revela a Saulo. E Jesus, ele pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus se coloca no lugar de Paulo, cara que perseguia a igreja, cara que, irmãos, com zelo estava ali, tentando fazer a vontade de Deus, agradar o coração de Deus, e ele recebe uma revelação do próprio Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou, verso 5,
quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante as quais nada comeu e nada bebeu. Então, diante dessa revelação do próprio Jesus, alguma coisa começou a acontecer com Paulo. Aquele que antes era perseguidor, agora o próprio Jesus fala: quem você está perseguindo? Você está perseguindo não é a igreja, você está perseguindo a mim. Ele tem um confronto com Jesus. Foi isso que nós passamos no encontro, foi isso que nós passamos com a palavra de Deus. Nós sofremos alguns confrontos de Deus, e isso é muito bom para dar aquele chacoalhão, para falar que rota você está indo, para onde você está indo. Acorda, porque esse caminho não é bom. Então Saulo tem uma experiência com Deus. Uma coisa que eu também aprendo aqui: ninguém está fora do alcance de Deus. Porque talvez você vê e julga: Paulo, esse não tem mais jeito, não, né? Esse é muito difícil, ao ponto que Ananias recebe uma palavra para poder orar por Paulo. Imagina o medo. Tanto é que depois Paulo ele vai sofrer algumas rejeições, porque todo mundo estava com medo de Paulo. Você acha que Ananias não estava com medo? Imagina, Deus revela ao teu coração para você orar por aquele que mata cristãos, por aquele que prende cristãos, e Deus fala: vai e ora por ele, vai e visita a casa dele. Você teria coragem? Você teria esse coração? Tanto é que o pastor Eduardo, ele pregou aqui uns domingos atrás, falando: você é Paulo, que precisa de um confronto, precisa de uma mudança, ou você é Ananias, que precisa acreditar no Paulo? Amém? Porque todo Paulo, ele pode ser mudado. Amém? Então há esperança para mim e para você. Se Paulo foi mudado, eu e você também podemos ser mudados. Então tem esperança, você, homem e mulher de Deus, todos podem ser mudados. E um verdadeiro encontro com Deus é transformador. Eu não estou falando de um retiro de 2 dias. A qualquer momento, Deus pode se revelar. E é tão lindo de tantos testemunhos que a gente ouve no islamismo, onde Cristo está sendo revelado para muitos muçulmanos. E ali eles se convertem a Cristo. Incrível. Incrível como Deus ele se movimenta ali naquelas regiões do Oriente Médio. O próprio Cristo se revelando a muitos homens ali. E Deus pode se revelar também para nós. Amém? E aqui Paulo, voltando lá para Filipenses 3, versos 7 a 8, algo muda dentro dele. Que é o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós encontramos Cristo, tudo perdeu valor. Versos 7 a 8 diz assim, capítulo 3: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco. Então, todo aquele status, posição, títulos, ele entendeu. Para isso não tem muito valor em Deus. Deus pode usar esse passado, essa formação? Pode, mas ele não te faz mais especial para Deus, amém? Ele precisava colocar diante de Deus e entender que há algo muito maior de querer ser alguém na terra. Há algo muito maior do querer posições, títulos, ou querer bens, que é conhecer a Cristo. Eu acredito que também ele fica cego por 3 dias, para justamente ele entender que tudo isso, ele precisava rever algumas coisas no interior dele. Que ele poderia muito bem, como ele falou, me orgulhar de tantas coisas que eu já vivi, de onde eu vim, da minha origem, mas ali Paulo, ele fica dependente de pessoas, irmãos. Dependente. Sabe que você fica cego, você ora enxergava, outra hora enxergava e agora não enxerga, você passa a se tornar totalmente dependente das pessoas. Ali o orgulho de Paulo também sendo quebrado, querendo o Senhor formar Cristo nele. Então
Deus permite todo esse tempo para formar Cristo nele. E ele vai e renuncia tudo isso por amor a Cristo, amém? Glória a Deus por isso. A gente vê depois que Paulo, ele tira um tempo de reclusão. Lá em Gálatas fala que ele passa durante 3 anos na Arábia, um tempo de reclusão total, anonimato. Antes ele era alguém que era protagonista, ele era alguém que perseguia os cristãos, ele era alguém que sempre estava à frente, era um líder nato. Mas agora ele passa 3 anos de solitude, de oração, de aprendizado, anonimato. Não importava mais a formação, importava conhecer Cristo, amém? Então ele renunciou tudo, irmãos. E novamente, ele estava se tornando alguém parecido com Jesus. Porque lá em Filipenses 2:5, no capítulo anterior, fala acerca do que Jesus também lhe fez. Porque Jesus poderia afirmar também que eu sou Deus e por isso todos devem me obedecer, devem fazer isso, aquilo, outro. Ele poderia permanecer no trono de glória, ele poderia fazer do nada acontecer tudo, mas olha o que ele faz. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus, ele se esvazia, e você vê que Saulo, ele perdeu tudo para poder conhecer a Cristo, e essa deve ser também a nossa atitude, para que tudo que a gente precisa, ou está tomando lugar para conhecer a Cristo, a gente precisa estar com essa disposição de renúncia. Paulo renunciou toda a vida dele. Paulo renunciou os seus status para poder conhecer Cristo. Na verdade, ele não ficou só 3 anos em recluso. Ele passou por tantas situações. A gente não vai dar para falar de tudo que Paulo passou, mas eu acredito que eu e você, nós sabemos um pouco do que Paulo ele passou. E Paulo, cada vez mais que prosseguia em conhecer a Deus, ele se tornava mais parecido com Jesus. E esse era o foco que a gente leu aqui no verso 8, na parte B, até o verso 11. Nós consideramos como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. E a participação nos seus, nós fugimos do sofrimento, né? Mas ali Paulo, não é que Paulo era masoquista, procurar sofrer, mas ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo, a passar o que for necessário por amor a Cristo, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja bem, irmãos, para se tornar como Cristo, Paulo, ele é submetido a algumas situações. Primeiro, ele fica cego, dependente de pessoas, antes autossuficiente, agora dependente de pessoas. Paulo, ele se retira no anonimato por 3 anos lá na Arábia. A Bíblia não relata o que ele fez ali nesses 3 anos, mas a gente pode entender por aquilo que depois ele escreve, por muitas coisas que ele recebeu da parte de Deus. Ele tirou esse tempo simplesmente para querer conhecer a Cristo, porque houve um impacto, houve um confronto, e ele falou: eu preciso conhecer a Cristo, amém? Preciso me relacionar mais com ele. Em Atos 9, verso 20, ele, depois desses 3 anos, ele volta para a sinagoga e ele prega. E talvez aconteça isso conosco também, sabe? A gente passa por um tempo de preparação e a gente quer pregar, e glória a Deus pela sua vida, nós precisamos pregar o Evangelho. O Senhor nos levantou, o Senhor confirmou o que Ele quer para a nossa vida, mas sabe o que Paulo ele sofre? Aqui, vamos ler.
Atos 9, verso 20 e 21. Paulo, talvez com toda aquela expectativa em se tornar Cristo. Bom, agora eu sou cristão, sou morada de Deus, recebi revelações, agora eu vou pregar, as coisas vão acontecer. E ali o que acontece? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha a mudança. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes do sacerdote? Irmãos, Paulo, ele é rejeitado, irmãos. Ele vai, sabe, com aquele ímpeto, agora eu vou pregar, eu vou falar do que Jesus fez na minha vida, e ele sofre rejeição por parte daqueles amigos deles. Quem é esse? Eu e você também passamos e vamos passar por isso. Não adianta nem amarrar ou repreender, nós vamos sofrer rejeição. O próprio Jesus foi rejeitado porque eu e você, nós não podemos passar por isso. E talvez a primeira rejeição que nós passamos, a gente já murcha, né? A gente já fica daquele jeito: eu quero desistir, não é isso para mim. A primeira rejeição a gente já desiste, a primeira luta a gente já desiste. Não, Paulo entendeu que Cristo estava sendo formado dentro dele, amém? E Paulo não parou, irmãos, ele continuou, e eu e você precisamos continuar, mesmo com, sabe, você talvez chegou em casa, chegou lá no serviço, e você começa a falar assim: Cristo mudou minha vida. Ou até alguns familiares até duvidam: você mudou? Você indo na igreja? Não. Você não combina, não. Você não se encaixa. Começa a ter essa rejeição. E isso não pode parar você. Isso, na verdade, deve ser um combustível para que Cristo possam ver a mudança em você e possam as pessoas ver Cristo em você. Amém? Se tornar como Ele. Tudo isso então fazia parte de formar Cristo e ainda formar Cristo na vida dele. Mas não para por aí, irmãos. Atos 9, verso 23 ao 25, Paulo ainda é submetido a algumas coisas. Passados muitos dias, Atos 9, 23 ao 25, os judeus decidiram de comum acordo, o quê? O quê, irmãos? Matá-los. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Olha, além de ser rejeitado, agora Paulo é perseguido, as pessoas querem matar Paulo, e tudo isso Paulo poderia falar: já fui rejeitado, agora as pessoas estão querendo me matar, já é demais, Deus, isso não é para mim. Mas estava sendo formado Cristo, porque se Cristo foi rejeitado, se Cristo sofreu, se Cristo também até morreu em obediência, porque ele também não poderia morrer a morte de Cristo, amém? Havia uma convicção em Paulo de se tornar como Cristo, que isso não abalava ele. E o que aconteceu? Contudo, os discípulos o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto. Imagina a cena, Paulo, em um cesto por uma abertura no muro, e ali Paulo, ele fugiu daquela perseguição de morte na vida dele. Isso não parou Paulo. Cristo ainda estava sendo formado, mas tudo isso ainda não é um fim. Tudo é um meio. Entenda, irmãos, tudo que você está passando, passa. Você pode repetir assim comigo? Tudo passa. Mas as palavras de Deus permanecem para sempre, amém? Mas na sua vida, tudo passa. São estações. Aquela perseguição ou aquela situação, ela vai passar. Mas se você não aprender com essa situação, porque essa situação, Deus, ele tem como propósito. Eu posso dizer isso com toda certeza. Deus tem um propósito de formar Cristo na sua vida. Qualquer situação que está acontecendo, de boa ou de ruim, Cristo está sendo formado na sua vida. E nós precisamos estar abertos para isso. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? E ali Paulo continua. Depois disso, Atos 9, verso 26, Paulo foi integrado à igreja agora, glória a Deus, através de Barnabé, um encorajador. Verso 26 diz assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos,
mas todos os temiam. Ainda todo mundo estava com o pé atrás, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Glória a Deus. Ali foi um pequeno refrigério, né? Ele já foi integrado ali na igreja, ele foi recebido pelos apóstolos ali, e glória a Deus, ele passou por muita rejeição, foi perseguido de morte, mas ali foi aceito de alguma forma. Mas depois, passou-se um tempo, alguns versículos ali posteriores, Paulo é enviado para Tarso. E nesse outro período, Paulo ele permanece 8 a 10 anos em período de anonimato novamente. É um período onde ele está sendo tratado. Deus está trabalhando na vida dele. A gente não vê o que Deus está fazendo na vida de Paulo. Então nem todo chamado, irmãos, é imediato. Deus, ele primeiro, ele forma o quê? O caráter, o coração. Deus forma Cristo em nós. Não que sejamos perfeitos. Paulo até declara isso, mais para frente nós vamos ver. Não que sejamos perfeitos, mas nós continuamos crendo. Mas sabe quando houve um ditado, uma frase que eu li, que é muito interessante, que fala, por que que o bebê, ele demora 9 meses para nascer? Alguns falam, Deus tem o poder de criar um bebê já crescido, tem poder, mas alguns falam, esse tempo de espera de 9 meses, na verdade, ele não está formando apenas um bebê, ele está formando um pai, está formando uma mãe. Imagina aquela mãe carregando um bebê por 9 meses, ela está gerando, ela está sentindo, cada crescimento está formando uma mãe, e o pai ali na expectativa, está formando um coração de pai, amém? Então Deus está formando esse tempo de espera, Deus está formando. O chamado não é imediato, porque Deus precisa formar primeiro o DNA, o coração, amém? Em qualquer área assim também, a gente precisa entender que Cristo, nós não estamos preocupados no fazer, mas no ser. Tanto é que tem algumas pessoas que nós até falamos, talvez é necessário desacelerar, porque Deus não está preocupado com o seu fazer, Ele está preocupado com o seu ser, em quem você está se tornando, amém? Porque às vezes muito ativismo, a gente se torna como Marta, estressada, fadigada com muitas coisas. Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas vejam Cristo em nós. Agora esse tempo de espera, 3 anos de Paulo, rejeitado, perseguido de morte, fugitivo, abraçado por alguns apóstolos, rejeitado por outros, e agora mais 8 a 10 anos ali de espera. Todo esse tempo de espera revela muito o coração. Amém? Você pode repetir para mim? Toda espera revela o coração. Amém. O amor, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Eu lembro que quando comecei a namorar a minha esposa, foi dado uma diretiva para nós, um tempo de espera. Não começa já a namorar, gostou? Não começa a namorar já. Espera, ora, para alguns é uma oração de 1 ano. Durante 1 ano, vamos orar para ver se é isso mesmo, sem nenhum toque, sem nenhum beijo, só vai se conhecendo. A espera revela o coração. Eu até confesso meu pecado, que no sentido de que antes, quando eu aceitei a Jesus, eu logo aceitei Jesus e passei a gostar de uma menina. Tinha 15 anos, passei a gostar de uma menina. E aí eu queria já namorar, já queria abraçar, queria beijar, queria ter, suprir uma carência que eu tinha no meu coração, enfim. E aí, meus líderes falaram, tempo de espera. Gente, irmãos, o sentimento durou 1 mês. Aí eu não queria mais. A espera revelou meu coração. Na verdade, eu não gostava da menina, eu não amava aquela menina. Na verdade, eu queria só satisfazer a minha carne. Então, a espera revela muito o coração. Então, por isso que é importante algumas coisas a gente entender que Paulo passou por espera. Nós passamos por espera. E nisso, Deus vai formando o quê? Cristo em nós.
Deus vai nos tornando mais parecido com Ele. Então se permita ser mais formado por Jesus, amém? Glória a Deus. Filipenses 3, verso 12 em diante, Paulo ele continua falando. Estamos já terminando. Todos estão comigo até aqui? Amém. Cristo está sendo formado em você? Amém? Esse é o objetivo de Cristo. Por isso que nós nos reunimos aqui também como igreja, para adorar, mas para nos tornar mais parecido com Ele. Paulo ele continua falando, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas, vamos ler todo junto? Que é esquecendo-me das coisas, avançando para as que estão adiante. Verso 14, todos juntos? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, amém? Paulo, ele tinha esse desejo de prosseguir em conhecer a Cristo. Umas passagens aqui bem interessantes, que para você ver que cada vez que Paulo vai conhecendo mais a Cristo, mais ele vai se tornando mais parecido com Jesus, mais ele vai se tornando manso e humilde de coração. É assim que Jesus é, amém? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em Gálatas 2, depois de 14 anos de conversão, ele declara assim, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha só, um pouco da ainda soberba ainda havia um pouquinho em Paulo. Esses daí nada me acrescentaram. Mas passou depois mais 6 anos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele vai falar ali e ele se considera o menor dos apóstolos. Ainda ele se considera ainda alguém, eu sou apóstolo, mas dos apóstolos aqui eu sou o menor. Olha só que interessante, irmãos. Quanto mais Paulo conhece a Cristo, mais ele vai se tornando mais parecido com Ele. Passa-se 5 anos, em Efésios capítulo 3, verso 8, diz assim, a mim, o menor dos menores de todos os... Antes, ele considerava que alguns não acrescentavam nada, depois passa-se uns anos, ele considera o menor da elite ali, dos apóstolos, aleluias, mas agora passa-se alguns anos, ele se considera o menor dos menores de todos os santos. Agora, depois de 30 anos de conversão, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, a percepção dele já muda um pouco mais. Olha que lindo, irmãos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é essa palavra, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os dos quais eu sou o pior. Meu Pai, olha só, quanto mais ele conhece a Cristo, mais ele se humilha, mais ele se rende, mais ele se torna humilde e manso de coração. Para finalizar, irmãos, para piorar, irmãos, 2 Coríntios capítulo 12. Parece que Paulo já tinha tanto conhecimento, tanta experiência, mas 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, no título da sua Bíblia fala que Deus permitiu um famoso espinho na carne. Famoso espinho na carne. A Bíblia diz assim, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois
mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porquanto sou fraco, então sou forte. Então veja que o apóstolo Paulo, Deus permitiu um espinho na carne ainda. Por quê? Para que ele não se tornasse orgulhoso. Diante de tudo aquilo que ele recebeu, o foco de Cristo é formar Cristo em nós. E talvez o orgulho ali pudesse sim abafar tudo aquilo que Deus queria fazer nele. Então Deus permitiu um famoso espinho na carne para manter ele humilde. Menos, Paulo, menos, né? Você não é tanto assim. Então, sabe, esse espinho te faz chorar, esse espinho te faz se colocar de joelho, te faz gemer. E às vezes a gente ora, Senhor, até quando isso? Às vezes mantenha humilde, se mantenha quebrantado, porque dessa forma você está sendo formado. Cristo está sendo formado em você, amém? E glória a Deus, porque Jesus está sendo formado em nós. Então a pergunta é para fechar, não sei se vai ter o louvor aqui, pode vir também, já se preparar, a gente vai tirar um momento de oração. A pergunta é, quem nós estamos nos tornando? Quem nós estamos nos tornando? Porque na última carta de Paulo, que ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai falar para o seu discípulo Timóteo as últimas palavras dele, registradas. Que depois de algum tempo, Paulo então, ele é oferecido. Paulo, ele é morto. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, vamos finalizar. Vamos se colocar em pé? E vamos ler aqui, 2 Timóteo capítulo 4, as últimas palavras de Paulo. Paulo preso, sabendo da sua sentença de morte, ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Timóteo, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, até o último momento, o foco dele, a visão dele era se tornar como Cristo, é ver a Cristo, é conhecer a Cristo. Então, você vê que toda a vida de Paulo regia em algo, conhecer a Cristo. E conhecê-lo, você se torna parecido com Ele. Conhecer não é de ouvir falar, conhecer é intimidade, é estar com Ele. E eu quero fechar fazendo essa pergunta: com quem você tem se tornado? Cristo em nós é a esperança da glória. Saindo dessas quatro paredes, muitos cristãos, pequenos cristos espalhados pela cidade, onde esse é o propósito de Deus, que o mundo conheça Cristo por meio de mim e de você. As pessoas vejam e conheçam a Bíblia por meio de você. Você é uma Bíblia que as pessoas vão ler. Então nós somos essas pessoas que o Senhor está formando Cristo em nós. Amém?